Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente quinta-feira. Mais uma quinta-feira tá se chegando, que ainda tá de madrugada, mas o dia já começou, já faz umas 4 horas e pouquinho mais ou menos, né? Que Deus venha abençoar o seu dia. Quinta-feira eu tenho chamado quinta-feira da reflexão. Se você aí tá antenado com o que acontece aí, lançamentos, por exemplo, hoje vai ser o dia que você vai receber bastante notificações. Eu já comecei a receber umas aqui já em plena madrugada já. Mas é o dia onde as pessoas que fazem lançamentos, as vendas online, né, utilizam para ser o dia da abertura do carrinho. Porque hoje é um dia que você está um pouquinho mais tranquilo, então está mais fácil de você trabalhar um pouco na sua mente, né? A venda, por exemplo, as coisas da vida no contexto geral, existe dois lados, né? Um lado emocional e um outro lado racional. Na venda também é assim, né? Tem a parte que eles trabalham tudo tentando mexer com nossos sentimentos, né? A parte emocional, mas tem aquelas pessoas que é mais na dela, vamos dizer assim, mais centrada, que para dobrar elas, convencer elas, tem vezes que só o emocional não basta, aí tem que trabalhar a outra parte, que é o racional. E a quinta-feira é um dia muito bom para isso, né? Em comparação aos outros dias mais corridos. Então, no contexto geral, no ritmo de vida de hoje em dia, sim, a quinta-feira é o dia mais voltado para termos uma certa condição, né, de reflexão. Então, por isso eu tô chamando de quinta-feira da reflexão. E como foi a sua semana até aqui? Ontem foi quarta, dia que eu oriento para você dar uma olhada se os resultados estão sendo bons ou não, porque se não foi, hoje tem aí o dia também para implementar coisas novas, ontem, hoje, né, para quando terminar a semana amanhã, você estar assim, curtindo o seu sextou, mas de sextou de sucesso, sextou de sucesso. Hoje quero compartilhar uma coisa com vocês, que na minha caminhada em busca do desenvolvimento humano, a virada de chave para mim foi após iniciar com 4 anos e meio. E qual foi essa virada de chave? Eu identifiquei e vi que a maioria dos meus mentores, dos meus mestres, eles falavam, instrutores, eles falavam a mesma coisa. Falavam a mesma coisa, mas de formas diferentes. Eu entendi depois o porquê, né? Alguns mentores meus, eles são extremamente, vamos dizer assim, tem um nível, um patamar bem alto, são conhecidos no nível mundial, são PHs aí, né? Doutores da lei, e são, né, alguns são convidados especiais em algumas dessas faculdades mais renomadas no mundo. Então, para eles poderem ter os seus doutorados, as suas teses comprovadas, eles precisam ter uma linguagem, uma explicação própria deles, né? Tem uma quantidade, porcentagem ali que eles podem utilizar de referências, né? Mas normalmente ele precisa ter algo novo dele, vamos dizer assim, né? Para apoiar a tese dele, eles receberem as certificações ou reconhecimentos, né? E aí nesse processo
eles vão criando linguagens novas falando a mesma coisa. E quando a gente está no processo de aprendizado, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Atrapalha demais o nosso crescimento. Quando a ficha caiu e eu vi que no final das contas eles falavam tudo a mesma coisa de formas diferentes, aquilo ali ocorreu aquele boom mesmo na minha cabeça, assim, boom. E ali, a partir dali, mudou, começou a mudar drasticamente, assim, de forma muito boa, né, positiva, os resultados, né, da minha dedicação de até então. Outra coisa que eu identifiquei foi que a essência das coisas, elas são simples. Nós que acabamos complicando, parece que nós gostamos de falar difícil. E eu mesmo, depois, né, hoje, uns 20 anos que eu iniciei no desenvolvimento humano, eu vejo de uma forma tão simples a essência realmente do sucesso das coisas, era tão simples que é perigoso as pessoas até meio que nem dar o devido valor, importância, nem reconhecerem quando eu explico de uma forma tão simplificada. Parece que no inconsciente da gente a gente tem já meio que programado, já implantar em nós que tipo o segredo dos segredos, a fórmula do sucesso, a fórmula da felicidade é algo muito complexo e de difícil entendimento. E não é. E entender isso quanto mais rápido, mais cedo, é muito importante, faz uma diferença muito grande. Hoje, há momentos que eu vejo assim, e falo, será que eu tenho alguma coisa para ensinar? Será que eu tenho alguma coisa para ensinar? Porque a essência, quando você entende, as coisas ficam tão simples, tão, tipo, parece tão fácil. E quando a gente tem alguns anos convivendo com ela, se torna algo normal, natural para nós. Então dá essa sensação. Só que aí eu volto assim quando a gente senta para conversar com pessoas, né, bem desenvolvidas, formadas, né, com muitos títulos. Aí a gente senta para conversar com essas pessoas. Aí tem alguns momentos que a gente tem que ensinar ela no que ela é a especialidade dela, sem eu ser a especialidade no assunto. Aí a gente começa a falar, você começa a dar, né, 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2, 3. Teve ocasião de fazer live 6 horas, 4, 5, 6 horas. Meu Deus, de onde sai tanto conteúdo? De onde sai tanta coisa? Então, nesses momentos, volta assim, não. Realmente teve um empilhamento de estudo, de conteúdo, entendimento, mas no final as coisas são simples, nós complicamos. Precisamos praticar um pouco o exercício, né, da simplificação, né? Tem até um movimento hoje em dia, né, minimalista, né, que segue essa base, né, mas precisamos, né, empenhar-se um pouquinho mais. Por exemplo, né, vamos lá, hoje é quinta-feira da reflexão, vamos refletir um pouquinho. Qual o significado da vida para você? Já se perguntou? Qual o significado da vida? Qual o propósito da vida? Talvez, né, se perguntando, né,
Cada pessoa pode dizer uma coisa, mas existe um que é bem primordial. E o que seria, né, o propósito da vida? Número 1, se eu for dizer, hoje seria você ser feliz. Parece tão óbvio, né? Sim, propósito da vida. Primeiramente, você ser feliz, não é fazer os outros felizes, não. Primeiramente, você tem que ser feliz. Porque se você não é feliz, se você não é realizado com você mesmo, quando eu quero te dizer aqui, eu não estou falando de você já ser rico, já ter atingido suas metas, não, tá? É você entender as coisas simples, o significado da vida, entender a sua pessoa, entender a sua posição atual, ter as suas metas esclarecidas, ter sua identidade, o seu eu bem claro. Eu falo dessas coisas mais simples, tá? Primordiais e que são a base das demais felicidades que normalmente as pessoas costumam ter como falar, ser feliz, então eu tenho que ter, já tenho que ter uma condição financeira bem estabelecida, ter minha casa própria, carro próprio, né? Moto, uma condição financeira já, uma reserva de alguns meses ou anos. Tipo, normalmente hoje em dia vai muito para essa linha, né? E tá errado? Não, não tá errado, não. Não, nós precisamos realmente de tudo isso também. Mas quando se fala termo felicidade, ser feliz, não necessariamente se limita a essas coisas, tá? Na verdade, parece filosofia, balela, mas a felicidade ela não constitui-se em coisas físicas palpáveis. A felicidade ele é um estado de espírito. Sim. Eu acho interessante, eu não sei o nome agora, veio dois aqui três na minha memória aqui, três pessoas, uma mulher e 2 homens, que hoje eles são uns grandes influenciadores em nível mundial, tá? São líderes, são treinadores, palestrantes motivacionais. São pessoas que têm uma deficiência física, sabe, ímpar. Teve um que eu acho que até chegou a vir aqui no Brasil. Ele só tem a cabeça, né, e a parte aqui do tronco do corpo. Ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas. Mas você vê, ele tá sempre ali sorridente, positivo e roda. Ele é um conferencista, palestrante mundial, motivacional. Uma pessoa que não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, dando palestra motivacional para as pessoas que têm o corpo perfeito, saúde perfeita. E uma coisa que eu acho tão interessante nessas pessoas é o sorriso que elas têm no rosto. O sorriso que elas têm no rosto. São pessoas normalmente já bem sofridas, tá? Sofreram bastante na vida, mas entenderam essa simplicidade, essa essência da felicidade. E quando a pessoa entende isso, ela se torna como se fosse uma bomba atômica. Atrai também as pessoas ao redor, ela começa a girar e puxa, tem um efeito de sucção. As pessoas que estão perdidas tendem a tendência de buscar cercar essas pessoas que têm o seu eu mais definido. Pode ver um líder, pessoas que arrastam multidões. Essa pessoa ela tem bem esclarecida todos esses detalhezinhos simples da vida. Ela tem
um entendimento do significado da vida, ela tem uma identidade bem clara, ela tem propósitos bem claros. Ela eliminou grande parte dos seus porquê e daquelas que eu falei no vídeo de ontem, né? Ontem, ela eliminou bastante as suas dúvidas, porque dúvida é como se fosse um buraco negro. Dali não sai muita coisa, não costuma sair coisa boa, né? A dúvida nos faz, na maioria das vezes, fazer o que não era para ser feito. Então, eliminar as dúvidas, guiar nossos filhos a eliminar as dúvidas dela é essencial. Eu falei isso ontem, antes de ontem. Então, esses líderes, eles têm essa questão já bem eliminada, bem esclarecida. Eles entenderam, eles vivem de uma forma mais leve, suave, se você observar. Eles entenderam que a essência das coisas, elas são simples, né? Então, se fosse para dizer qual é o significado da vida, eu mencionaria, o primeiro deles é ser feliz. E resumindo, ser feliz não necessariamente é questão aquisições de coisas, tá? A felicidade, ela consiste numa essência não palpável, num estado de espírito. E tudo começa com a sua escolha. Parece uma pergunta boba, mas vou te perguntar: você quer ser feliz? Sim. Você quer ser feliz? Que pergunta boba é essa, Citaça? Sim, ela pode parecer boba, mas responde: você quer ser feliz? Talvez você pode ter até engasgado nisso, porque inconscientemente muitas pessoas, sabe, tenta e não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue. O ato de tentar e não conseguir, tentar e não conseguir, tentar e não conseguir, de frustrações constantes, dia após dia, semanas, meses, anos, o valor pessoal interno dessa pessoa vai diminuindo. Então, realmente tem pessoas que têm a dificuldade de responder instantaneamente quando é perguntado: você quer ser feliz? Porque ela começa a se sentir que ela não é digna. Ela não é digna de ser feliz. Começa a se contentar com aquela vida que ela vive que não é muito boa. É isso que ocorre. Teve um filme, tem um ator famoso lá de Hollywood, aquele ator que fez filmes de corrida de carro, né, bem famoso. E antes dessa série, eu lembro que teve uma outra que ele participa. E ele, tipo, né, o líder lá e tal, vai ficar aprontando. Aí ele é pego. E como ele tem uma habilidade muito boa, ele é recrutado. Ele é recrutado. E ele fica rejeitando. A pessoa, o líder que está recrutando ele, olha bem para ele e fala. Tem um diálogo com ele e fala: olha, eu já vi vários, tipo, leões como você, selvagem, com muita energia e força. Eu já vi vários leões igual você, que é tirado lá da savana, lá da selva mesmo, do habitat natural deles, e colocado dentro de uma jaula em um zoológico. O primeiro ano ele ainda está lá, rugindo, feroz. No segundo, dá uma diminuída. No terceiro, o brilho do olhar dele começa a sumir. E os destradores, por exemplo, de animais experientes, eles identificam isso. É essas coisas que eles olham. Eles trabalham em prol de destruir mesmo o brilho do olhar. Nós explicamos isso através
da síndrome do elefante, que é chamado, né? Que é o processo de adestramento dos elefantes. E no diálogo, ele fala isso para essa pessoa, né, que ele está recrutando, e vai embora. E essa passagem fica na mente dele, ele reflete, depois ele aceita. Ele aceita. E isso que ele falou é uma verdade cruel, cruel, e que muitos vivem, passam de forma assim, sem perceber. É o processo que a vida nos faz muitas vezes experimentar. E esse processo de tenta e não consegue, vai acabando com a nossa energia, com as nossas esperanças, e daqui a pouco a gente começa a morrer por dentro. A gente nos contentamos em estar naquela condição que não é agradável e também não é a nossa zona de conforto, é uma zona podre, mas nós acabamos nos conformando a ela, a ponto de, se sermos questionados, você quer ser feliz? A gente tem até certo receio de responder de imediato, sim, eu quero, eu desejo ser feliz. Dá uma travada, sim, não quero ser feliz, mas no fundo, a gente tá ali, será que eu posso? Será que eu mereço? Será que é possível? São coisas que a vida, a circunstância vai trazendo para nós. Então, eu tenho falado, principalmente quando na segunda-feira eu tenho buscado lembrar você qual é a sua escolha do dia de hoje, dessa semana. Então, tudo começa com a escolha. Então, primeiramente, escolha ser feliz, porque ser feliz é um dos primeiros, ou para não se dizer o primeiro objetivo da vida. Nós viemos nesse mundo, não foi para sofrer, para camelar, não. Nós viemos nesse mundo para vivermos uma vida digna, uma vida intensa, saudável, agradável, tá? E feliz. Sim. Depois que você, primeiramente, ser feliz, aí sim vem, né, a 2, 3, né? Qual que seria? Fazer uma outra pessoa feliz, fazer sua esposa ou seu esposo feliz, fazer os pais felizes, sendo um filho, uma filha obediente, sim, que respeita pai e mãe, por exemplo. Você está fazendo, nós estamos fazendo nossos pais felizes. Mas primeiramente a gente tem que estar feliz com a gente. Uma criança rebelde que não dá felicidade a seu pai, ela é feliz. Para começo de conversa. Então, se a gente quer, primeiramente precisamos ser felizes para poder fazer outras pessoas felizes também. Eu demorei a entender isso, tá? Eu tenho desde jovem esses sentimentos de trabalho social, de ajuda ao próximo. E durante muitos anos, né, fiz muitas atividades, foquei bastante nisso e nunca dei a devida atenção, em ser feliz. Eu só vim vivendo a vida. E teve o momento que eu parei para refletir sobre isso e eu identifiquei em mim tudo isso que eu acabei de te falar agora. A dificuldade de aceitar que eu poderia ser feliz. A vida me deu tantas pancadas. Quantas vezes eu caí, não só de joelho, mas de peito, de boca, no chão. E nesse processo eu fui absorvendo isso, a ponto de, quando eu refleti sobre eu ser feliz, eu cuidar de mim, em primeiro lugar, eu tive dificuldade
em aceitar. Quando eu falo dificuldade, não é você aceitar em nível racional apenas, é você aceitar em nível racional e emocional, ou seja, o seu coração aceitar. Que tem vezes que racionalmente a gente entende, mas o coração ainda tá duro, tá atrofiado, ele, né, não aceita aquilo. Então, eu lembro de ter sentido isso. Então, eu passei por um processo até que, né, o meu coração foi sendo trabalhado, a ponto de eu aceitar e entender. Eu sou um pai de família, eu tenho 5 filhos, né? 4 meninas, 1 menino. E para mim poder ser um bom pai, para mim ser um bom marido, um bom esposo, primeiramente eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, se eu estiver numa cama, enfermo, como eu vou trabalhar? Como eu vou buscar trazer o sustento para meus filhos? Se eu emocionalmente não estou bem, como eu vou conseguir conversar ali, ter uma conversa saudável, edificativa com meus filhos? Não tem, porque uma conversa saudável e edificativa, ela contém essas duas questões: mental, racional, lógica, mas emocional também. Quando se trata de um filho, você tem que estar ali com ele presente, dando amor, carinho, compreensão. E quando nós não nos aceitamos, existem muitos adultos assim hoje em dia, que não se aceitam, que não se sentem dignos. E quando eles se relacionam com os filhos deles, isso transparece, né? Então, que você possa fazer uma reflexão no dia de hoje, faça essa pergunta: você quer ser feliz? E observa como vai ser a sua reação. Se vai sair espontânea, quero sim, ou você vai dar uma engasgada e sim, quero, é lógico, claro, eu quero ser feliz. Dê essa observada, faça essa pergunta e se observe. Se você sentir um pouquinho de dificuldade, tá aí a dica para você. Trabalha nisso, porque a essência da vida, ela é simples. Tinha muitas mais coisas que eu senti em falar, mas a gente começa a falar, o tempo se passa tão rápido, já tá quase dando meia hora já, que é o tempo que eu estipulei aqui para não estar passando desse horário, né? Então já vou estar encerrando. Mas reflita nisso, a essência da vida, ela é simples, tá? Qual o propósito da vida? Um deles, um dos primordiais, é você ser feliz, tá? Depois que você ser feliz, fazer as pessoas que estão ao seu lado, próximo de você, ser feliz também. E se todo mundo começar a fazer isso, nós conseguimos realmente mudar o meio onde nós vivemos, um bairro, uma cidade, um estado, uma nação, sim. Mas todo mundo precisa estar na mesma frequência, todo mundo precisa ser feliz. E qual é o primeiro passo? Primeiro você ser feliz. Primeiramente eu ser feliz. Eu ainda estou no meu processo, na minha luta, na minha batalha. Mas hoje, graças a Deus, eu sou feliz. O que eu tanto almejava, a minha companheira, a minha esposa, que entende que está na caminhada comigo, tenho filhos ao meu redor, tenho saúde, inteligência. Então, tudo que eu preciso eu tenho hoje para trabalhar, para conquistar as coisas. Mas o resultado final, ele é muito diferente de você estar feliz ou não. E hoje eu estou feliz, então. Isso é uma energia muito positiva. E espero que você
Esteja feliz no dia de hoje. Se não tiver, reflita nessa importância de ser feliz, tá? E nunca se esqueça, indiferente pelo que você possa estar a passar, ainda há esperança, ainda há esperança. Maratona os vídeos que eu tenho gravado, já passaram de 60 vídeos, tá? Em breve eu vou estar fazendo algumas edições nelas, vou trabalhar as temáticas mais específicas, mas já compartilhei bastante coisa, tá? Bastante coisa que nesses 20 anos de estudo, pesquisa, laboratório do desenvolvimento humano, coisas que eu adquiri, eu tenho compartilhado. Então, maratona os vídeos, presta atenção nas entrelinhas que vai ter várias dicas para você extrair o seu potencial. Porque quando eu falo ainda há esperança, eu falo baseado nisso. Nós possuímos um grande potencial dentro de nós e com a maneira certa é possível extrair, tá? Então, baseado nisso é que eu digo, ainda há esperança para você, indiferente pelo que você possa estar a passar. Então, que Deus abençoe o seu dia. Tenha uma excelente quinta-feira.